Aos 64 anos, descobri que vingança se serve fria, mas com um tempero especial de humor. Quando meu filho me ligou dizendo que estava invadindo minha fazenda com 12 pessoas sem meu consentimento, algo dentro de mim quebrou. Não foi raiva, foi libertação. Vocês não imaginam o que preparei para recebê-los. Deixe-me apresentar. Sou Luísa Brandão, aquela senhora que trabalhou a vida inteira no ramo têxtil, construindo uma empresa do zero depois que meu marido faleceu. Foram 40 anos acordando às 5 da manhã, dormindo depois da meia-noite, lidando com fornecedores, clientes difíceis, funcionários, impostos e toda aquela burocracia que só quem é empresário conhece. Criei meu filho sozinha nesse meio tempo, dando tudo o que podia. E talvez esse tenha sido meu maior erro. Há 6 meses, decidi que já bastava. Vendi a empresa por um valor justo, não exorbitante, mas suficiente para me garantir o resto da vida com conforto. E o que eu mais queria? Paz. Silêncio. Acordar com o canto dos pássaros ao invés do barulho de caminhões. Ver o nascer do sol sem ter que conferir e-mails. Sentir o cheiro de mato, de terra molhada, ao invés do perfume artificial do escritório. Foi assim que encontrei a Fazenda Recanto das Araras, no interior de Minas Gerais, perto de Serranópolis. 200 hectares de verde. Uma casa colonial que reformei com carinho, mantendo a essência histórica, mas com todo o conforto que meus ossos já cansados pediam. Contratei seu Joaquim como capataz, um senhor de 72 anos que conhece cada centímetro daquela terra como a palma da mão. E também Marta Rezende, uma mulher dedicada de 45 anos, para cuidar da casa e me fazer companhia. Eles se tornaram minha família escolhida, aquela que a gente encontra pelo caminho. As primeiras semanas foram de adaptação. Mesmo querendo paz, 40 anos de rotina agitada não desaparecem da noite para o dia. Eu acordava às 5 por hábito, sem despertador. Ficava perdida, sem saber o que fazer com tanto tempo livre. Comecei a explorar a fazenda. Descobri uma cachoeira escondida entre as árvores, que batizei de Cachoeira do Silêncio. Ali, sentada nas pedras, ouvindo apenas a água, eu finalmente entendi o que era paz. Meu filho Marcelo, de 42 anos, executivo de marketing em São Paulo, ligava raramente. "Mãe, tá tudo bem aí nesse fim de mundo?" Era como ele se referia à minha nova vida. Sempre com aquele tom de superioridade, como se minha escolha fosse um retrocesso, uma loucura de velha. Mas eu sabia o que estava por trás daquele desprezo. Ele sempre contou com meu dinheiro, minha disponibilidade, minha casa na capital como extensão da dele. 8 meses atrás, ele se casou com Patrícia Zamboni, uma influenciadora digital de 38 anos que se autodenomina especialista em estilo de vida. Nunca entendi bem o que isso significa, mas sei que ela passa o dia mostrando roupas caras, lugares exclusivos e dando dicas de como ser autêntico. Tudo isso enquanto usa filtros que a transformam em outra pessoa. Nunca gostei dela, confesso. Não pelo que faz, mas pelo jeito como trata as pessoas ao seu redor, especialmente os funcionários de restaurantes, lojas e a mãe do marido. A primeira vez que eles vieram visitar a fazenda, 3 meses atrás, foi um desastre. Patrícia reclamou da internet lenta, da falta de ar-condicionado em todos os cômodos, dos insetos, do calor, da comida simples demais. Trouxe 3 malas para um final de semana e ficou apenas uma noite, alegando uma emergência de trabalho, que descobri depois pelas redes sociais, era a inauguração de uma loja de bolsas importadas. Marcelo, como sempre, ficou do lado dela. "Mãe, você precisa modernizar esse lugar. Ninguém aguenta esse calor. E essa comida caipira? Por que não contrata um chefe?" Engoli seco. Lembrei de quantas vezes comi o mesmo arroz com feijão por dias seguidos para poder pagar a mensalidade da escola particular dele, os cursos de inglês, as viagens de formatura. Respirei fundo e apenas sorri. "Filho, a fazenda é simples porque eu quero assim. É o meu paraíso." Eles foram embora no domingo à tarde e senti um alívio tão grande que me peguei chorando na varanda enquanto os via partir. Não era tristeza, era pura libertação. Marta me trouxe um café e sentou-se ao meu lado. "Dona Luísa, a senhora é boa demais.
Esse menino não valoriza nada do que a senhora fez. Nas semanas seguintes, voltei à minha rotina tranquila. Aprendi a fazer pão caseiro com Marta. Seu Joaquim me ensinou a montar a cavalo. Sim, aos 64 anos, subi em um cavalo pela primeira vez. Caí 2 vezes. Levantei 3. Comecei um pequeno jardim de ervas. Li 10 livros que estavam na minha lista há anos. Assisti ao pôr do sol todos os dias do Mirante do Sossego, o ponto mais alto da fazenda. A vida finalmente tinha o sabor que eu sempre quis provar. Até que, numa sexta-feira de abril, meu celular tocou. Era Marcelo. Geralmente, quando ele liga, é porque precisa de algo. Dinheiro, conselhos sobre negócios ou para reclamar de alguma coisa. Atendi com o coração já apertado. Mãe, tudo bem? Estou ligando para avisar que estou indo para a fazenda amanhã. Que bom, filho. Vou preparar seu quarto e fazer aquela galinhada que você gostava quando criança. Ah, não é só isso. Estou levando a Patrícia, claro, e mais a família dela. Família? Quantas pessoas? Houve uma pausa, como se ele estivesse contando mentalmente. Bom, além de mim e da Patrícia, vem a Vitória, mãe dela. Os filhos dela do primeiro casamento, Júlia e Lucas. O irmão dela, Cláudio, com a esposa Vanessa. O primo Rafael com a esposa Cristina. Ah, e 2 amigos do Lucas que estão passando o fim de semana com ele. Fiz as contas. 12 pessoas. 12 pessoas na minha casa, sem serem convidadas. 12 pessoas invadindo meu espaço, minha paz, meu silêncio. Senti o sangue ferver, mas mantive a voz calma. Filho, a fazenda não está preparada para tanta gente. Não tenho quartos suficientes, comida estocada. Foi quando ele me interrompeu com aquela frase que mudou tudo. Mãe, estou chegando na fazenda com a minha esposa e mais 10 parentes dela. Se não gostar, é só voltar para a cidade. Silêncio. Meu silêncio foi tão profundo que ele perguntou se eu ainda estava na linha. Estava, processando cada palavra, cada entonação daquela frase arrogante. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não era mais sobre a invasão em si, mas sobre anos e anos de ser tomada como garantida, de ter meu espaço, meu tempo, meu dinheiro, minha vida, considerados como propriedade dele. Tudo bem, filho. Virei para a cidade então. Ele pareceu surpreso com minha concordância rápida. Talvez esperasse a resistência de sempre, seguida pela minha rendição. Mas não desta vez. Sério? Você não vai ficar chateada? Não, filho. É sua casa também. Menti. Naquele momento, decidi que ele precisava aprender uma lição sobre respeito e consideração. Assim que desliguei, chamei Marta e seu Joaquim para a varanda da casa grande. O sol começava a se pôr atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e rosa. Sentei na cadeira de balanço, servi 3 copos de licor de jabuticaba que eu mesma tinha feito e comecei a expor meu plano. A princípio, eles me olharam assustados. Depois, timidamente, começaram a sorrir. E quando terminei de explicar, os 3 rimos tanto que as lágrimas escorriam pelo rosto. Na manhã seguinte, acordei cedo como de costume. O sol ainda não tinha aparecido completamente, apenas uma luz dourada começava a despontar atrás das montanhas que abraçam minha fazenda. Tomei meu café na varanda, sentindo o orvalho ainda fresco nas plantas e ouvindo o canto dos pássaros que dão nome à propriedade. Recanto das Araras não foi um nome que eu inventei. Ele já existia, e decidi mantê-lo por respeito à história do lugar, e porque, de fato, temos dezenas de araras canindé que fazem seus ninhos nas árvores mais altas. Enquanto observava uma delas voando majestosamente contra o céu, que começava a clarear, refleti sobre minha jornada até ali. Sempre fui uma mulher da cidade. Nasci em Belo Horizonte, cresci entre prédios, buzinas e o ritmo acelerado que São Paulo mais tarde intensificaria. Quando me casei com Roberto aos 23 anos, imaginei uma vida tradicional. Talvez alguns filhos, uma casa com quintal, finais de semana em família. Ele era contador. Eu tinha uma pequena loja de roupas que herdei da minha mãe. Mas a vida é imprevisível. Roberto faleceu de infarto fulminante quando Marcelo tinha apenas 5 anos. De repente, me vi sozinha, com uma criança pequena e uma loja que mal pagava as contas. Foi quando descobri uma força dentro de mim que nem sabia que existia. Transformei aquela lojinha em uma fábrica de roupas.
Estudei administração nas madrugadas, batia em portas que se fechavam na minha cara por eu ser mulher e viúva. Muito arriscado, Dona Luísa. E se a senhora adoecer? Quem cuida do menino? Quem paga o empréstimo? A cada não, eu me fortalecia. Comecei fazendo uniformes para empresas pequenas, depois escolas, depois redes de supermercados. Quando Marcelo completou 15 anos, já tínhamos uma fábrica com 50 funcionários e 3 lojas próprias. Aos 20 anos dele, já eram 200 funcionários e contratos com grandes empresas em todo o Brasil. Enquanto a empresa crescia, eu diminuía. Perdi aniversários do meu filho, formaturas, jogos de futebol, sempre com a justificativa de que estava construindo um futuro para nós. Marcelo foi crescendo como filho único de mãe solo bem-sucedida, com tudo que o dinheiro podia comprar e pouco do que realmente importava: tempo, presença, limites. Ele se formou em marketing, trabalhou em multinacionais e hoje é diretor de uma grande agência. Devo admitir que tem talento, mas também teve todas as portas abertas. Escolas caras, intercâmbios, networking que construí ao longo dos anos e cedi a ele de bandeja. Nunca reclamei. Era meu filho, meu único filho. Achava que era minha obrigação. Suspirei, tomando o último gole de café, enquanto essas memórias passavam como um filme na minha cabeça. O sol já estava completamente acima das montanhas agora, espalhando uma luz quente pelo vale onde fica a Casa Grande, uma construção de 1920 que mantém o charme colonial, com seus largos corredores, pé direito alto, janelas amplas e uma varanda que circunda toda a casa. Marta apareceu trazendo mais café e algumas fatias de bolo de fubá. Ela já estava sorrindo, cúmplice do plano que traçamos na noite anterior. Dona Luísa, já falei com o seu Joaquim. Ele está preparando os cavalos. Sorri de volta, sentindo uma mistura de ansiedade e uma estranha alegria rebelde que não experimentava desde a adolescência. Vamos começar então, Marta. Temos apenas algumas horas antes de eles chegarem. Entramos juntas na casa. A Casa Grande tem 6 quartos, todos decorados com um toque entre o rústico e o elegante. Camas de madeira maciça que mandei fazer pelo marceneiro local, colchões caros e confortáveis que trouxe da capital, lençóis de algodão egípcio, um luxo que me permiti, e antiguidades que fui colecionando ao longo da vida. Os banheiros são modernos e funcionais, mantendo elementos originais como pias de mármore e espelhos antigos restaurados. Começamos a desmontar todas as camas, empilhando os colchões no meio de cada quarto. Retiramos os lençóis limpos, deixando apenas os protetores. Tiramos as toalhas dos banheiros, deixando apenas uma em cada um, as mais velhas e desbotadas que encontramos. Desconectamos o Wi-Fi, escondendo o roteador no meu quarto que seria trancado. No andar de baixo, a sala principal é ampla, com sofás de couro que trouxe da minha casa em São Paulo, uma mesa de centro de madeira rústica que comprei de um artesão local, e tapetes persas que colecionei ao longo da vida. Nas paredes, quadros de artistas brasileiros que sempre admirei. No canto, um piano que ainda não aprendi a tocar, mas prometi a mim mesma que aprenderia nessa nova fase. Há também uma sala de jantar com uma mesa para 12 pessoas. A ironia não me escapou naquele momento. E uma cozinha ampla e bem equipada, com uma ilha central onde gosto de tomar café da manhã quando o tempo está frio demais para a varanda. Seu Joaquim chegou por volta das 9 horas, trazendo consigo mimoso, estrela, ventania, trovão e caramelo, os 5 cavalos que mantemos na fazenda. Eram animais dóceis, acostumados com humanos, usados para pequenos passeios pela propriedade e para o trabalho diário. Dona Luísa, tem certeza disso? Perguntou ele, coçando a cabeça grisalha, ainda com uma expressão entre o divertido e o preocupado. Absoluta, Joaquim. É hora do meu filho aprender algumas lições que não ensinei quando devia. Começamos então a guiar os cavalos para dentro da Casa Grande. O primeiro a entrar foi Mimoso, um cavalo branco de temperamento calmo. Ele hesitou na entrada, não entendendo o que queríamos, mas com cenouras e maçãs, logo conseguimos que entrasse. Os outros seguiram com menos resistência. Os animais estavam inquietos no início, não acostumados ao piso de madeira que fazia barulhos estranhos sob seus cascos. Marta espalhava feno pelos cantos para que se sentissem mais à vontade.
Aos poucos, foram relaxando e explorando o novo ambiente. Enquanto isso, seu Joaquim e eu fomos até a piscina, uma estrutura moderna que mandei construir com vista para o vale. Desligamos o sistema de filtragem e jogamos folhas secas, terra e um pouco de corante natural que seu Joaquim usava para tingir couro. A água cristalina logo se transformou em um tom marrom esverdeado, nada convidativo. Voltei para dentro da casa, onde os cavalos já estavam mais à vontade. Caramelo, o mais jovem, havia derrubado um vaso de flores na sala e mastigava alegremente as margaridas. Trovão, o maior deles, tinha acabado de deixar um presente mal cheiroso bem em cima do meu tapete persa favorito. Ao invés de me irritar, ri alto. Marta me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Dona Luísa, a senhora está bem mesmo com isso? Marta, esse tapete custou 30 mil reais. Marcelo sabe disso porque reclamou quando o comprei, dizendo que era desperdício de dinheiro. Agora ele vai ver o verdadeiro desperdício, o desrespeito pelo espaço dos outros. Continuamos com os preparativos. Espalhamos roupas de cama velhas pelos cantos como se tivessem sido usadas e abandonadas. Deixamos louça suja na pia, comida estragada na geladeira. Colocamos as luzes da casa em um esquema irregular, algumas funcionando, outras não. Por volta do meio-dia, nosso trabalho estava quase completo. A casa grande, antes impecável, agora parecia ter sido abandonada às pressas e ocupada por invasores selvagens. Os cavalos passeavam livremente, deixando lembranças por onde passavam. O cheiro já não era dos mais agradáveis. Foi quando tive a ideia final. Pedi a seu Joaquim que instalasse uma pequena câmera de segurança escondida no candelabro antigo que pendia do teto da sala. Era uma câmera que havia comprado para monitorar a entrada da fazenda, mas nunca tinha instalado. Ele fez a instalação e configurou para transmitir diretamente para meu tablet. Agora só falta a mensagem, disse a Marta, que logo trouxe papel e caneta. Sentei-me na varanda dos fundos, único lugar ainda intacto, e pensei cuidadosamente no que escreveria. Não queria ser cruel, apenas dar uma lição. Depois de algumas tentativas, redigi. Querido filho, você sempre me ensinou que família deve se ajudar. Como vocês vieram para aproveitar a fazenda, achei justo que também ajudassem a mantê-la. O custo de uma diária para limpar esta fazenda fica no valor de 12 mil reais. Caso queiram contratar o serviço, o número da empresa de limpeza está abaixo. Ou podem economizar e limpar vocês mesmos. As ferramentas estão no galpão dos fundos. Com carinho, mamãe. PS. Estarei incomunicável por 2 semanas em um retiro de meditação. Aproveitem a estadia. Abaixo, escrevi o número do celular de Marta, que concordou em atender como se fosse da empresa Limpeza Express. Coloquei o bilhete em um envelope e o deixei sobre a mesa de centro da sala, entre 2 lembranças frescas de estrela e trovão. Era quase 1h da tarde quando terminamos. Olhei ao redor, para o caos organizado que havíamos criado, e senti uma pontada de culpa. Afinal, era minha casa, meu santuário. Mas então lembrei da frase de Marcelo. Se não gostar, é só voltar para a cidade. A arrogância, a falta de consideração, o tratamento como se eu fosse descartável. Não, ele precisava dessa lição. Dona Luísa, está tudo pronto. Os cavalos têm comida e água suficientes para ficarem confortáveis até amanhã, quando voltaremos para buscá-los, disse seu Joaquim. E eu coloquei água mineral e alguns lanches na caminhonete para a viagem da senhora, completou Marta. Agradeci aos dois, não apenas pela ajuda com o plano, mas pela lealdade e amizade que haviam demonstrado nos últimos meses. Eram mais família para mim naquele momento do que meu próprio filho. Peguei uma pequena mala que havia preparado na noite anterior, com roupas para alguns dias, medicamentos e itens pessoais. Tranquei meu quarto, o único cômodo que permanecia intacto, e coloquei a chave no bolso. Dei uma última olhada na casa, agora ocupada por 5 cavalos que pareciam curiosamente satisfeitos com seu novo ambiente. Vamos, mimoso, não suba no sofá! Gritei para o cavalo branco que tentava se acomodar no meu sofá de couro italiano. Ele relinchou como se entendesse, mas continuou sua exploração. Entrei na minha caminhonete, uma Toyota Hilux que comprei quando me mudei para a fazenda,
Outro choque para Marcelo, que achava que eu deveria ter um carro de senhora, como um Corolla ou algo similar. Liguei o motor e, antes de partir, olhei para Marta e seu Joaquim que acenavam da varanda. "Cuidem bem dos meus novos inquilinos!" gritei rindo. "E me mantenham informada de tudo." Dirigi pelos 12 quilômetros da Estrada da Esperança, o caminho de terra que liga a fazenda à rodovia principal. Era uma estrada bem cuidada, que mandei cascalhar assim que comprei a propriedade, mas ainda assim exigia atenção, especialmente nas curvas. Enquanto dirigia, meu coração batia acelerado, uma mistura de nervosismo e excitação. Estava a caminho da capital, onde meu amigo Antônio Santos me hospedaria por alguns dias. Antônio, além de amigo de longa data, é meu advogado, e foi quem cuidou de toda a documentação quando comprei a fazenda. Ele conhece bem a história com Marcelo, e quando liguei na noite anterior explicando o plano, riu tanto que quase engasgou. "Luísa, você sempre foi durona nos negócios, mas nunca imaginei que faria algo assim com seu próprio filho", disse ele entre risadas. "Às vezes o amor também precisa ser duro, Antônio. E é justamente porque eu amo que não posso deixar que continue assim, tratando as pessoas como objetos à sua disposição." A viagem até a capital durou cerca de 3 horas. Passei o tempo relembrando momentos da infância de Marcelo. Quando ele era um menino doce que desenhava cartões para o Dia das Mães, quando me esperava acordado mesmo tarde da noite para me dar um beijo antes de dormir, quando chorou no meu ombro ao levar o primeiro fora de uma menina aos 13 anos. Onde foi que eu errei? Em que momento ele se transformou nesse adulto autocentrado que trata a própria mãe como uma conveniência? Talvez tenha sido quando comecei a compensar minha ausência com presentes caros, ou quando resolvia todos os seus problemas com dinheiro ou influência, ao invés de deixá-lo enfrentar as consequências de seus atos. Quem sabe quando não estabeleci limites claros, com medo de perder seu amor, já que passávamos tão pouco tempo juntos. Essas reflexões me acompanharam até a entrada da cidade. O trânsito já estava intenso, mesmo sendo sábado. Havia esquecido como a capital era barulhenta e caótica. Após alguns minutos presa em um congestionamento, peguei meu celular e o desliguei. Não queria ser alcançável quando Marcelo descobrisse a surpresa. Cheguei à casa de Antônio por volta das 5 da tarde. Ele mora em um apartamento espaçoso no bairro mais arborizado da cidade, com uma varanda ampla que lembra um pouco a da minha fazenda. Talvez por isso sempre me senti tão à vontade ali. "Bem-vinda, terrorista!" brincou ele ao me receber com um abraço. "Quer um drink para comemorar sua rebelião tardia?" Aceitei um copo de vinho e nos sentamos na varanda. O sol começava a se pôr, pintando o céu da cidade de tons alaranjados entre os prédios. Não era a vista do Mirante do Sossego, mas tinha seu charme urbano. "Então, a que horas chega a comitiva real à fazenda?" perguntou Antônio, servindo mais vinho. Marcelo disse que sairiam hoje cedo da capital. Considerando as paradas que certamente farão pelo caminho, devem chegar por volta das 4 ou 5 da tarde. Olhei para o relógio. 17h20. Em teoria, eles já deveriam estar chegando. Como que respondendo aos meus pensamentos, meu tablet emitiu um alerta. Era a câmera de segurança, detectando o movimento na entrada da fazenda. Antônio e eu nos aproximamos ansiosos da tela. A imagem mostrava 3 carros entrando no pátio da Casa Grande. O BMW de Marcelo à frente, seguido por um Jeep Compass, que reconheci como sendo de Cláudio, o cunhado de Patrícia. E por último, uma Land Rover, que provavelmente pertencia a Rafael, o primo. Carros importados para uma fazenda com estrada de terra. Já começa aí o bom senso, comentou Antônio ironicamente. Observamos enquanto estacionavam e começavam a descarregar uma quantidade absurda de malas. Parecia que iriam ficar um mês, não um final de semana. Patrícia, usando um vestido claro totalmente inadequado para o campo e sapatos de salto, já reclamava de algo que não podíamos ouvir, gesticulando irritada para a poeira que os carros haviam levantado. "Sua nora é mesmo uma figura", riu Antônio. "Ex-nora. Se depender do que acontecer hoje", respondi, surpreendendo a mim mesma com o tom amargo. Continuamos assistindo enquanto o grupo se aproximava da porta principal. Marcelo tinha a chave e a girou na fechadura, empurrando a porta com um sorriso que logo se transformaria em choque.
O momento em que eles entraram e se depararam com os cavalos foi impagável. A câmera não captava som, mas não precisava. Suas expressões diziam tudo. Patrícia levou as mãos à boca, horrorizada. A mãe dela, Vitória, começou a gritar algo, apontando para o chão. Os jovens, que imaginei serem Júlia e Lucas, olhavam atônitos, com seus celulares já em punho, provavelmente tentando captar sinal de internet. Marcelo ficou paralisado na entrada, enquanto os outros se aglomeravam atrás dele, alguns tentando entrar, outros recuando com expressões de nojo. Foi quando Caramelo, o cavalo mais jovem e brincalhão, se aproximou alegremente de Patrícia, provavelmente atraído por algo brilhante em seu vestido. Ela pulou para trás tão rapidamente que caiu sentada na varanda. Antônio e eu não conseguimos conter as gargalhadas. Era como assistir a um filme mudo de comédia, exceto que era real, e eu era a diretora por trás da cena. Finalmente, Marcelo pareceu sair do transe e entrou na casa, caminhando cuidadosamente entre os presentes deixados pelos cavalos. O restante do grupo permaneceu na varanda, aparentemente discutindo o que fazer. Apenas Cláudio, o cunhado desempregado, seguiu Marcelo para dentro. Vimos quando meu filho encontrou o envelope na mesa de centro. Seu rosto, antes pálido de choque, agora ficava vermelho de raiva, enquanto lia minha mensagem. Ele disse algo para Cláudio, que pegou o papel para ler também, e depois o devolveu com uma expressão que parecia dizer: "Estamos ferrados." Marcelo tirou o celular do bolso e começou a discar, certamente meu número. No meu tablet, podia ver sua expressão ficar cada vez mais frustrada enquanto a ligação caía na caixa postal. "Acho que seu filho está um pouco contrariado", comentou Antônio, servindo mais vinho. "Ele acaba de descobrir que, mesmo aos 64 anos, você ainda é mais esperta que ele." Sorri, sentindo uma estranha mistura de satisfação e um leve remorso. Mas então lembrei da arrogância de Marcelo, de como ele tratou minha casa como sua propriedade, de como desrespeitou meu espaço e minha paz, sem pensar duas vezes. "Às vezes precisamos de um choque para despertar", disse, erguendo minha taça. "A educação tardia." Antônio ergueu sua taça também, e brindamos enquanto no tablet víamos o caos se desenrolar. Patrícia gesticulava furiosamente para Marcelo, que ainda tentava me ligar. Os outros já começavam a voltar para os carros, claramente não dispostos a passar nenhum minuto naquele ambiente. Estava feito. A lição estava dada. Agora era esperar para ver se seria aprendida. Acomodei-me melhor na varanda do apartamento de Antônio, segurando o tablet com as duas mãos para não perder nenhum detalhe da cena que se desenrolava. O sol já estava se pondo na capital, mas na fazenda ainda havia luz suficiente para enxergar claramente o desastre acontecendo na minha sala de estar. Era como assistir a um reality show, só que eu conhecia todos os personagens intimamente. "Está vendo aquela moça de blusa florida gritando com o Marcelo? É a Vitória, mãe da Patrícia." Expliquei para Antônio, que assistia comigo fascinado. "Ela é viúva há 10 anos e vive da pensão do marido, mas age como se fosse herdeira de um império." No vídeo, Vitória gesticulava furiosamente enquanto Marcelo parecia tentar acalmá-la. Ao fundo, Mimoso, o cavalo branco, aproximou-se curioso do grupo, fazendo todos recuarem em pânico. "E esse rapaz mais jovem que está tentando espantar o cavalo com uma revista?" perguntou Antônio. "Deve ser o Lucas, filho mais velho da Patrícia do primeiro casamento. Tem 23 anos e, até onde sei, ainda não terminou a faculdade. Está no 6º ano de um curso de 4 anos. Enquanto conversávamos, o celular de Antônio tocou. Ele olhou para a tela e me mostrou. Era Marcelo. "Ele deve ter lembrado que somos amigos e estou tentando te localizar", disse Antônio. "Atendo ou deixo ir para a caixa postal?" Refleti por um momento. "Atende, mas não revela onde estou. Diz que tentou me ligar mais cedo e não conseguiu." Antônio assentiu e atendeu, colocando no viva voz. "Antônio? É o Marcelo Brandão, filho da Luísa." "Olá, Marcelo. Tudo bem?" respondeu Antônio com uma tranquilidade fingida admirável. Não está nada bem. Você sabe onde minha mãe está? Estou tentando falar com ela há 1 hora." "Não sei, Marcelo. Liguei para ela hoje de manhã para saber como estavam as coisas na fazenda, mas ela não atendeu.
Achei que talvez tivesse ido a Serranópolis fazer compras. Por quê? Aconteceu algo? Houve um silêncio do outro lado, como se Marcelo estivesse decidindo o quanto revelar. Antônio, ela enlouqueceu. Cheguei na fazenda com minha família e a casa está um completo desastre. Tem cavalos! Cavalos! Andando pela sala, cocô de animal por todo lado. A piscina parece um pântano. Antônio cobriu a boca para não deixar escapar uma risada. Meu Deus, Marcelo, isso é terrível. Vocês foram assaltados? Já chamou a polícia? Não, não fomos assaltados. Foi a minha mãe que fez isso. Ela deixou um bilhete dizendo que se quiséssemos limpar a casa, teríamos que pagar 12 mil reais ou fazer nós mesmos. É isso mesmo, 12 mil. Nossa, parece que sua mãe está... expressando algum tipo de insatisfação? Sugeriu Antônio, mantendo o tom neutro enquanto eu mordia o lábio para não rir alto. Insatisfação? Isso é loucura. Ela sempre foi controladora, mas agora passou dos limites. O que vou fazer com toda essa gente aqui? A Patrícia já está surtando, a mãe dela ameaça processar e tem cavalos na sala. Foi quando ouvimos ao fundo uma voz feminina estridente gritando: Marcelo, aquele cavalo acabou de fazer xixi na minha mala Louis Vuitton. Estou indo embora agora. Antônio e eu trocamos olhares e tivemos que nos segurar muito para não cair na gargalhada. Ele respirou fundo antes de responder. Marcelo, acho que vocês devem sair daí e ir para algum hotel em Serranópolis. Vou continuar tentando falar com sua mãe. Quando conseguir, peço que entre em contato com você. Hotel? Naquele fim de mundo? Antônio, você não está entendendo a gravidade da situação. Isso é terrorismo doméstico. Calma, Marcelo. Tenho certeza que há uma explicação razoável. Sua mãe sempre foi uma pessoa equilibrada. Deve ter acontecido algo que... Sim, aconteceu. Ela envelheceu e ficou maluca. Olha, se falar com ela, diga que isso não vai ficar assim. Vou embora agora, mas voltarei com um advogado. Isso é inaceitável. A ligação foi encerrada abruptamente. Antônio colocou o celular na mesa e finalmente pudemos liberar as risadas que estávamos segurando. Terrorismo doméstico? Repeti entre gargalhadas. Meu Deus! Ele realmente acha que é a vítima nessa história toda? Voltamos nossa atenção para o tablet, onde o grupo já estava em plena retirada. Podíamos ver Patrícia arrastando uma mala pelo pátio, reclamando visivelmente, enquanto os outros carregavam suas coisas de volta para os carros. Marcelo foi o último a sair, olhando para a casa como se não acreditasse no que tinha acontecido. Vamos acompanhá-los até saírem da propriedade? Sugeriu Antônio. Não precisa, respondi. A câmera só mostra a sala e a entrada. Mas posso ligar para seu Joaquim e pedir que observe de longe. Peguei o segundo celular que mantinha para emergências e liguei para o capataz, que atendeu no primeiro toque. Dona Luísa, a senhora não vai acreditar no que aconteceu, disse ele, mal contendo o riso. Eles ficaram menos de 1 hora. O moço de terno tentou até convencer os cavalos a sair com cenouras da geladeira, mas o trovão é teimoso e não arredou o pé de perto do piano. Rimos juntos enquanto ele me narrava outros detalhes cômicos da curta visita. Quando desligamos, já estávamos mais calmos, mas a satisfação permanecia. E agora? Perguntou Antônio, servindo-me mais uma taça de vinho. Qual é o próximo passo do seu plano maligno? Tomei um gole antes de responder. Agora espero. Deixo Marcelo ferver por alguns dias, pensando que realmente enlouqueci. Na segunda-feira, Marta e seu Joaquim vão limpar tudo e devolver os cavalos ao estábulo. E eu só volto na quarta ou quinta, quando a fazenda estiver impecável novamente. E se ele realmente aparecer com um advogado? Dei de ombros. A fazenda está no meu nome, comprada com meu dinheiro. Não tenho que contestar. Além disso, qual juiz aceitaria um processo por terrorismo doméstico envolvendo cavalos e um bilhete irônico? Antônio ergueu sua taça em um brinde silencioso, reconhecendo a lógica do meu argumento. Passamos o resto da noite conversando sobre os velhos tempos, quando éramos jovens executivos construindo nossas carreiras, sobre os desafios de envelhecer em um mundo que valoriza apenas a juventude, e sobre os filhos. Antônio tem 2, ambos morando no exterior, que ligam religiosamente toda semana e vêm visitá-lo 2 vezes por ano.
Só fui perceber o quanto estava cansada quando quase derrubei a taça de vinho, vencida pelo sono. Antônio me mostrou o quarto de hóspedes e dormi como não dormia há anos, um sono profundo e sem sonhos, como se tivesse finalmente depositado um fardo que carregava há muito tempo. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café fresco. Antônio já estava de pé, preparando um café da manhã que faria qualquer hotel de luxo se envergonhar. Frutas frescas, pães variados, queijos, sucos, ovos mexidos e, claro, um café forte e perfumado como só ele sabia fazer. "Dormiu bem, vingadora mascarada", brincou ele enquanto eu me sentava à mesa da cozinha. "Como uma pedra. Melhor do que nas últimas semanas, para ser sincera. Deve ser o peso da consciência que saiu das suas costas", ele comentou, sentando-se à minha frente. "Ou talvez seja apenas o prazer de finalmente estabelecer limites." Aquela frase me fez refletir enquanto tomava meu café. Estabelecer limites. Algo que nunca fiz adequadamente com Marcelo, desde que ficamos só nós dois no mundo. Talvez por culpa, talvez por medo de perder seu amor, talvez por estar ocupada demais construindo um império para garantir seu futuro e me esquecendo de construir seu caráter. "Sabe, Antônio, tudo começou com uma ligação", comentei, olhando pela janela da cozinha que dava para o parque em frente ao prédio. Uma simples ligação de telefone que foi a gota d'água. "A famosa ligação de sexta-feira?", ele perguntou, servindo mais café. "Você ainda não me contou exatamente o que te fez quebrar." Respirei fundo, relembrando o momento exato em que decidi que precisava dar uma lição em meu filho. Era uma tarde tranquila de sexta-feira. Eu estava na varanda da casa grande, lendo um livro que havia adiado por anos durante minha vida corporativa. O céu estava pintado com aquele tom particular de azul que só se vê no interior, sem a poluição das grandes cidades. As araras voavam em pares, conversando em sua linguagem própria. Marta havia acabado de me trazer um chá de erva cidreira colhida no nosso próprio jardim de ervas. Foi quando meu celular tocou. Vi o nome de Marcelo na tela e senti aquela pontada familiar, uma mistura de alegria por ouvir meu filho e apreensão por saber que, geralmente, suas ligações significavam que ele precisava de algo. "Oi, filho." Atendi, tentando manter o tom leve. "Mãe, tudo bem? Estou ligando para avisar que estou indo para a fazenda amanhã." A forma como ele disse avisar, não perguntar se pode ir, ou verificar se é conveniente, já deveria ter sido meu primeiro alerta. Mas engoli a irritação, feliz pela visita, mesmo que não solicitada. "Que bom, filho. Vou preparar seu quarto e fazer aquela galinhada que você gostava quando criança." Foi quando ele soltou a bomba. "Ah, não é só isso. Estou levando a Patrícia, claro, e mais a família dela." Algo gelou dentro de mim. "Família? Quantas pessoas?" Houve uma pausa, como se ele estivesse contando mentalmente ou decidindo se deveria me dizer o número real. "Bom, além de mim e da Patrícia, vem a Vitória, mãe dela. Os filhos dela do primeiro casamento, Júlia e Lucas. O irmão dela, Cláudio, com a esposa Vanessa. O primo Rafael com a esposa Cristina. Ah, e 2 amigos do Lucas que estão passando o fim de semana com ele. Fiz as contas. 12 pessoas. 12 pessoas invadindo minha casa sem serem convidadas. 12 pessoas usando minhas toalhas, bagunçando minha cozinha, alterando minha rotina, acabando com minha paz. E o pior, sem nem ao menos perguntar se podiam vir. Filho, a fazenda não está preparada para tanta gente. Não tenho quartos suficientes, comida estocada. Foi quando ele me interrompeu com aquela frase que quebrou algo dentro de mim. Mãe, estou chegando na fazenda com a minha esposa e mais 10 parentes dela. Se não gostar, é só voltar para a cidade. O tom era de quem dava ordens a uma empregada, não de um filho falando com a mãe. Era arrogante, presunçoso, desrespeitoso em todos os níveis possíveis. Naquele momento, todos os anos de concessões, de aceitar comportamentos inadequados, de comprar seu amor com presentes e dinheiro, todos os sacrifícios que fiz para criá-lo sozinha, tudo isso passou diante dos meus olhos como um filme acelerado. Tudo bem, filho. Virei para a cidade então. Respondi com uma calma que não sentia. Ele pareceu surpreso com minha rápida concordância. Sério, você não vai ficar chateada?
Não, filho. É sua casa também. Foi a mentira que precisei dizer para ganhar tempo e planejar minha pequena vingança. Assim que desliguei, fiquei imóvel por alguns minutos, sentindo uma mistura de raiva, mágoa e, curiosamente, uma espécie de libertação. Era como se aquela frase tivesse me dado permissão para finalmente fazer algo que deveria ter feito há anos: mostrar a Marcelo que ações têm consequências. Chamei Marta para a varanda e contei o que havia acontecido. Ela, que já trabalhava comigo há quase um ano e conhecia bem a dinâmica entre mim e Marcelo, balançou a cabeça indignada. Dona Luísa, me desculpe a sinceridade, mas o seu filho precisa de limites. Ele acha que a senhora é apenas um acessório na vida dele, que pode usar e dispensar quando bem entender. Suas palavras, embora duras, eram verdadeiras. Pedi que chamasse seu Joaquim para conversarmos. Enquanto o esperávamos, comecei a formular um plano na minha cabeça. A princípio, eram apenas flashes desconexos de ideias. Esconder os lençóis limpos, desligar a água quente, fingir uma infestação de ratos. Mas então, uma ideia mais ousada começou a tomar forma. Quando seu Joaquim chegou, já era início da noite. Servi licor de jabuticaba para os três e nos sentamos na varanda. As primeiras estrelas já apareciam no céu, e o canto dos grilos formava uma sinfonia natural ao fundo. Tenho um problema e preciso da ajuda de vocês. Comecei explicando a situação. Marta e seu Joaquim me ouviam atentamente, seus rostos passando da indignação à curiosidade quando comecei a delinear meu plano. Os cavalos? Na casa? Perguntou seu Joaquim, quase engasgando com o licor. Dona Luísa, tem certeza? Absoluta, respondi, sentindo uma firmeza que não experimentava há anos. Quero que Marcelo entenda que minha casa não é um hotel que ele pode reservar para seus amigos sem minha permissão. Quero que ele sinta na pele o que é ter seu espaço invadido e desrespeitado. E a sujeira depois? Os estragos? Questionou Marta, sempre prática. Vocês limpam tudo depois que eles forem embora. Pagarei horas extras, claro. E qualquer dano será reparado ou substituído. O importante é a lição. Discutimos os detalhes por mais de 1 hora. Cada elemento do plano foi cuidadosamente considerado. Quais cavalos entrariam na casa? Os mais dóceis. Como a piscina seria preparada? Onde a câmera seria instalada? O teor exato da mensagem no bilhete. E o telefone da empresa de limpeza? Perguntou seu Joaquim. Será o seu, Marta, respondi. Se Marcelo ligar perguntando sobre o serviço, diga que o preço é realmente R$ 12.000 e que só pode atender na segunda-feira. Marta riu, entrando no espírito da brincadeira. Posso falar com sotaque diferente? Sempre quis ser atriz. Rimos juntos, sentindo aquela cumplicidade especial que nasce quando pessoas se unem em uma pequena conspiração. Antes de nos despedirmos naquela noite, fiz questão de agradecer aos dois. Sei que isso vai além das suas funções normais. Obrigada por entenderem e me ajudarem. Seu Joaquim, um homem de poucas palavras, apenas assentiu respeitosamente. Dona Luísa, a senhora sempre foi justa conosco. E às vezes, um filho precisa aprender da maneira mais difícil. Marta acrescentou. Minha mãe costumava dizer que amor sem limites não é amor, é negligência. Aquela frase ecoou na minha cabeça enquanto eu me preparava para dormir. Amor sem limites. Não era exatamente o que eu havia feito com Marcelo? Dando-lhe tudo, exigindo pouco em troca, aceitando comportamentos que me magoavam profundamente só para não criar conflito? Na manhã seguinte, acordei cedo, antes mesmo do sol nascer. Sentei-me na varanda com uma xícara de café, observando a neblina que cobria o vale como um manto suave. Senti uma paz estranha, como se finalmente estivesse fazendo algo que deveria ter feito há muito tempo. Voltei ao presente, na cozinha de Antônio, percebendo que tinha ficado em silêncio por algum tempo, perdida em minhas recordações. Está tudo bem? Perguntou ele preocupado. Sim, apenas relembrando como cheguei até aqui, respondi, voltando a comer meu café da manhã. Sabe, Antônio, às vezes me pergunto se não estou sendo muito dura, se esta lição não vai afastar Marcelo ainda mais. Antônio pensou por um momento antes de responder. Luísa,
Conheço você há quase 40 anos. Vi como sacrificou tudo pelo seu filho, como abriu mão de relacionamentos, de tempo para si mesma, de viagens que queria fazer, tudo para garantir que ele tivesse o melhor. E como ele retribuiu, tratando você como uma conveniência, alguém que existe apenas para servi-lo. Ele fez uma pausa, tomando um gole de café. Talvez seja tarde para mudar completamente a dinâmica entre vocês. Mas nunca é tarde para estabelecer limites e exigir respeito. Se isso afastar Marcelo, talvez seja porque o relacionamento de vocês sempre foi baseado no que você podia dar, não no amor verdadeiro. Suas palavras eram duras, mas necessárias. E no fundo, eu sabia que eram verdadeiras. Então você acha que fiz a coisa certa? Perguntei, ainda buscando alguma validação. Acho que fez o que precisava ser feito. E honestamente, foi muito mais criativo e menos destrutivo do que poderia ter sido. Ele respondeu com um sorriso. Além disso, acho que um pouco de humilhação faz bem ao caráter de vez em quando. Especialmente para alguém que nunca teve que lidar com consequências. Sorri, sentindo o peso da culpa se dissipar um pouco. Aquele domingo seria de espera, de processar emoções, de preparar-me para o eventual confronto com meu filho. Mas por enquanto, estava em paz com minha decisão. Bem, o que quer fazer hoje? Perguntou Antônio, começando a recolher os pratos do café da manhã. Poderíamos visitar aquela exposição no Museu Central ou simplesmente passear pelo parque. Na verdade, gostaria de fazer algo que não faço há muito tempo, respondi. Quero ir ao cinema, comer pipoca até passar mal e depois talvez tomar um sorvete como uma adolescente rebelde. Antônio riu. Olha só, a revolução está apenas começando. E assim foi nosso domingo. Sem preocupações com a fazenda, com Marcelo ou com qualquer outra coisa além de aproveitar o momento. Era um novo começo para mim. Não apenas estabelecer limites com meu filho, mas também redescobrir quem eu era além de mãe, além de empresária, além de todas as etiquetas que carregava há tantos anos. A ligação de sexta-feira havia sido apenas o catalisador de uma transformação muito mais profunda. Uma que, aos 64 anos, eu finalmente estava pronta para abraçar. A segunda-feira amanheceu com um céu nublado na capital. Olhei pela janela do quarto de hóspedes de Antônio, observando as pessoas apressadas lá embaixo, todas de casaco, caminhando rapidamente para seus compromissos. Era um contraste gritante com a vida tranquila que eu havia escolhido para mim na fazenda. Aqui, tudo era pressa, buzinas, rostos anônimos que mal se olhavam. Meu celular continuava desligado desde sábado. Decidi que era hora de verificar os estragos. Respirei fundo e o liguei, preparando-me para a enxurrada de notificações. Não demorou nem 5 segundos. 27 chamadas perdidas de Marcelo, 12 de Patrícia, 5 de números desconhecidos que imaginei serem outros membros da comitiva frustrada e 43 mensagens de texto. Abri a primeira mensagem de Marcelo enviada no sábado às 17h42. Mãe, que loucura é essa? Me liga urgente. A segunda, às 18h15. Isso é completamente inaceitável. Onde você está? A terceira, às 19h30. Mãe, estou preocupado. Isso não é normal. Você está bem? Está com alguém? Por favor, responda. Interessante como a preocupação só apareceu depois da raiva inicial. Continuei lendo as mensagens, que gradualmente mudavam de tom. As últimas, enviadas na noite anterior, já tinham um tom mais conciliatório. Mãe, entendo que você esteja chateada, mas precisamos conversar como adultos. Me ligue quando puder. Se for por causa da visita sem avisar direito, peço desculpas. Mas havia outras formas de dizer isso. Por favor, me ligue. Não respondi a nenhuma mensagem. Ainda não era o momento. Queria que a lição continuasse a fermentar por mais algum tempo. Desci para encontrar Antônio já preparando o café da manhã. Ele era um anfitrião impecável, algo que aprendi a valorizar imensamente depois de anos recebendo e sendo recebida por razões puramente estratégicas durante minha carreira. E então, quantas ameaças de deserdação você recebeu? Brincou ele, servindo-me uma xícara de café. Surpreendentemente nenhuma. Parece que depois da raiva inicial, ele está começando a refletir, ou pelo menos fingindo que está, para me convencer a voltar.
Típico. Quando percebem que a manipulação raivosa não funciona, tentam a manipulação por culpa, comentou Antônio, sentando-se à minha frente. E qual é o plano para hoje? Tomei um gole de café antes de responder. Preciso ligar para seu Joaquim para verificar como estão as coisas na fazenda. E depois... Bem, acho que preciso comprar algumas coisas para mim. Faz tempo que não me dou esse luxo. Ótima ideia. Há um shopping novo a 2 quadras daqui. Posso te acompanhar se quiser. Aceitei o convite com prazer. Depois do café, liguei para seu Joaquim usando o celular reserva. Ele atendeu prontamente, como sempre. Bom dia, dona Luísa. Como está a senhora? Estou bem, Joaquim. E por aí? Como estão as coisas? E os nossos hóspedes de 4 patas? Ele riu antes de responder. Os cavalos estão muito bem, até demais. Parece que gostaram do novo ambiente. O mimoso está dormindo no sofá da sala, acredita? Tive que entrar para dar comida e água para eles. E o trovão descobriu que gosta do som do piano. Fica batendo com o focinho nas teclas. Não pude deixar de rir imaginando a cena. E algum sinal do Marcelo ou dos outros? Nenhum, dona Luísa. Eles foram embora no sábado mesmo e não voltaram. A Marta atendeu 2 ligações do número que a senhora disse que seria o do seu filho, fingindo ser da empresa de limpeza. Ela disse que só poderia enviar a equipe na terça-feira e confirmou o valor de R$ 12.000. Ele desligou na cara dela nas 2 vezes. Ótimo, exatamente como planejamos. Vocês conseguem começar a limpeza amanhã? Sim, senhora. Já contratei 2 rapazes da cidade para ajudar com o trabalho mais pesado. Até quarta-feira à tarde a casa estará como nova. Pode ficar tranquila. Agradeci e desliguei, sentindo uma pontada de culpa pelo trabalho extra que estava dando a eles, mas também uma satisfação pelo plano estar correndo sem problemas. Antônio e eu passamos a manhã no shopping. Era estranho estar de volta a um ambiente assim depois de tanto tempo na tranquilidade da fazenda. O barulho, as luzes, a música ambiente, as pessoas andando apressadamente, tudo parecia excessivo e um pouco opressor. Mas havia também um certo prazer em redescobrir coisas simples, como experimentar roupas sem pressa, escolher um perfume novo, sentar em uma cafeteria e observar o movimento. Comprei algumas peças de roupa mais elegantes que minhas usuais roupas de fazenda. Não porque precisasse, mas porque queria me lembrar que ainda era aquela mulher de negócios confiante, mesmo tendo escolhido um estilo de vida mais simples. Comprei também um chapéu de palha de melhor qualidade que o meu velho e surrado, e um vestido azul turquesa que combinava com meus olhos, algo que Antônio insistiu que eu deveria ter. No final da manhã, enquanto tomávamos um café, decidi verificar as redes sociais. Outro hábito que havia praticamente abandonado nos últimos meses. Foi quando vi que Patrícia, minha nora influenciadora, havia feito uma publicação no dia anterior, que indiretamente falava sobre o incidente. A foto mostrava ela em um hotel de luxo na capital, provavelmente onde foram depois de saírem da fazenda, com uma taça de champanhe na mão e uma expressão falsamente pensativa. A legenda dizia: às vezes a vida te surpreende com desafios inesperados. O importante é como você reage a eles. Do superação, e no família empreendimento, no resilience. Nos comentários, algumas pessoas perguntavam o que havia acontecido, e ela respondia vagamente sobre problemas familiares e situações tóxicas, claramente querendo parecer a vítima da história sem entrar em detalhes que poderiam ser embaraçosos. Mostrei para Antônio, que balançou a cabeça incrédulo. Inacreditável como algumas pessoas conseguem transformar qualquer situação em um drama onde são os protagonistas injustiçados. O pior é que ela provavelmente está hospedada em um hotel 5 estrelas, com diária mais cara que os R$ 12.000 da limpeza. Mas tudo bem, porque não é ela quem está pagando. É o Marcelo, com o dinheiro que eu ainda deposito mensalmente na conta dele, supostamente para investimentos. Essa realização me atingiu como um soco no estômago. Eu ainda sustentava meu filho de 42 anos, um executivo bem-sucedido que ganhava um salário excelente. A fazenda não era a única área da minha vida onde eu precisava estabelecer limites. Depois do almoço, Antônio precisou ir ao escritório resolver alguns assuntos, e eu decidi caminhar pelo parque em frente ao prédio dele. O dia continuava nublado,
mas agradável para uma caminhada. Sentei-me em um banco à beira do lago artificial, observando os patos e pensando na situação com Marcelo. Foi quando meu celular principal tocou. Era um número que não reconheci imediatamente. Atendi com cautela. Alô? Dona Luísa? Aqui é a Vitória, mãe da Patrícia. Minha sogra. Essa eu não esperava. Respirei fundo antes de responder. Olá, Vitória. Em que posso ajudá-la? A senhora sabe muito bem. Que história é essa de deixar animais soltos dentro de casa? A senhora tem noção do transtorno que causou? Minha filha está traumatizada. Perdeu uma mala de grife caríssima que ficou completamente arruinada. Mantive a voz calma, contrastando com o tom estridente dela. Vitória, acredito que houve um mal-entendido. Eu apenas saí da minha casa para dar espaço a vocês, como meu filho sugeriu. Se ele não verificou as condições da fazenda antes de convidar 12 pessoas, isso é responsabilidade dele, não minha. Mal-entendido? A senhora deixou um bilhete cobrando R$ 12.000 para limpar a casa. Isso é extorsão? Não, Vitória. Isso é o preço de mercado para limpar uma propriedade daquele tamanho depois que cavalos viveram dentro dela por um tempo. Consulte qualquer empresa especializada. Houve um silêncio do outro lado da linha, como se ela não esperasse uma resposta tão direta e calma. Olha aqui, eu não sei que jogo a senhora está jogando, mas minha filha e meu genro estão muito aborrecidos. Patrícia está pensando até em fazer uma publicação nas redes sociais sobre o assunto. Ela tem 500 mil de seguidores, sabia? Então era isso. Uma ameaça velada de exposição pública. Sorri para mim mesma antes de responder. Vitória, diga à sua filha que ela tem total liberdade para compartilhar com seus seguidores como chegou sem avisar adequadamente na casa da sogra com 10 parentes, como disse ao filho único dessa sogra, que se ela não gostasse da invasão, era só voltar para a cidade. E como ficou horrorizada ao descobrir que, surpresa, a sogra realmente voltou para a cidade e deixou a casa disponível para eles. Exatamente como sugeriram. Tenho certeza que seus seguidores vão adorar essa história de superação e resiliência. Outro silêncio, mais longo desta vez. A senhora está louca. Ela finalmente disse, mas com menos convicção. Não, Vitória, estou apenas cansada. Cansada de ser tratada como um acessório conveniente na vida do meu filho e da sua filha. Agora, se me dá licença, tenho outros compromissos. Tenha um bom dia. Desliguei antes que ela pudesse responder. Meu coração batia acelerado, mas não de medo ou ansiedade. Era a adrenalina de finalmente me posicionar, de defender meu espaço e minha dignidade. Era uma sensação quase esquecida, dos tempos em que enfrentava concorrentes e negociava contratos milionários sem pestanejar. Voltei para o apartamento de Antônio sentindo-me mais leve e decidida. Quando ele chegou do escritório no final da tarde, contei sobre a ligação de Vitória. "E você realmente disse tudo isso para ela?" perguntou ele, impressionado. Cada palavra. E sabe o mais interessante? Não me senti nem um pouco culpada. Pelo contrário, senti como se estivesse recuperando uma parte de mim que havia adormecido. Ele sorriu, orgulhoso. A Luísa, que conhecia há 40 anos, aquela que não tinha medo de enfrentar uma sala cheia de executivos homens e fazer valer sua opinião, está de volta. Jantamos em um restaurante próximo, conversando sobre os velhos tempos e fazendo planos. Ele para uma viagem à Itália, que faria no mês seguinte para visitar o filho mais novo. Eu para as melhorias que queria fazer na fazenda. Ampliar o jardim de ervas, construir uma estufa para cultivar vegetais orgânicos o ano todo, talvez até começar um pequeno negócio local de geleias artesanais. Na manhã de terça-feira, acordei cedo novamente. Havia dormido excepcionalmente bem, sem os pesadelos recorrentes que tinha na fazenda, onde frequentemente sonhava que estava atrasada para reuniões importantes ou que havia esquecido detalhes cruciais de um contrato. Liguei para seu Joaquim para verificar o andamento da limpeza. "Bom dia, dona Luísa. Estamos a todo vapor aqui. Os cavalos já voltaram para o estábulo e estão muito bem. Começamos a limpeza pela sala e cozinha. Os rapazes da cidade estão ajudando bastante. A Marta está supervisionando tudo com mão de ferro." "Ótimo, Joaquim. E algum sinal do Marcelo?" "Não, senhora. Nenhuma ligação.
Nenhuma visita. Agradeci e desliguei, pensando que era hora de dar o próximo passo. Peguei meu celular principal e, pela primeira vez desde sábado, respondi a uma das mensagens de Marcelo. Estou bem. Voltarei para a fazenda na quinta-feira. Se quiser conversar, podemos nos encontrar lá. Sozinhos. Simples, direto, sem drama ou explicações. Bloqueei o celular e o coloquei na mesa de cabeceira, decidindo que não verificaria as respostas por enquanto. Essa bola agora estava com ele. Passei o resto do dia ajudando o Antônio a organizar documentos para sua viagem à Itália. Era bom ter algo prático para ocupar a mente, além de uma forma de retribuir sua hospitalidade. No final da tarde, ele sugeriu que fôssemos a um concerto de música clássica no Teatro Municipal, algo que eu adorava e havia anos não fazia. O concerto foi revitalizante. A música sempre teve um efeito quase terapêutico em mim, especialmente Mozart, que era justamente o compositor da noite. Fechei os olhos durante a execução de Eine kleine Nachtmusik, deixando as notas me transportarem para um lugar de pura beleza e harmonia. Na quarta-feira, acordei com uma sensação de urgência. Era hora de preparar meu retorno à fazenda. Liguei novamente para seu Joaquim, que me informou que a limpeza estava quase concluída. A casa estava praticamente como antes, com exceção de alguns pequenos danos que precisariam de reparos específicos. Uma perna quebrada do piano. Aparentemente, trovão era mais pesado do que parecia. Algumas marcas de cascos no assoalho de madeira e o tapete persa da sala que, apesar de lavado profissionalmente, ainda mantinha lembranças olfativas dos cavalos. Não se preocupe com isso, Joaquim. Providenciarei os reparos quando voltar. O importante é que esteja habitável e relativamente apresentável. Passei o resto da manhã fazendo compras de mantimentos para reestocar a fazenda. Antônio insistiu em me acompanhar, ajudando a escolher os melhores produtos e a carregar as sacolas. Era um luxo ter essa companhia masculina solícita, algo que não experimentava desde a morte de Roberto. À tarde, finalmente verifiquei as respostas de Marcelo à minha mensagem. Para minha surpresa, havia apenas uma, enviada poucos minutos depois da minha. Estarei lá. Obrigado por responder. Nada de drama, nada de acusações. Apenas uma confirmação simples. Talvez, apenas talvez, a lição estivesse começando a surtir efeito. Na quinta-feira pela manhã, estava pronta para retornar à fazenda. Antônio insistiu em me levar de carro, embora eu tivesse minha caminhonete. Vou com você e volto de táxi. Quero ter certeza que chegará bem e que não haverá surpresas desagradáveis. Aceitei sua oferta, tocada pela preocupação genuína. Durante o trajeto de 3 horas até a fazenda, conversamos sobre tudo e nada, como velhos amigos fazem. Ele me contou sobre seus planos de aposentadoria. Faltavam apenas 2 anos. Sobre o desejo de escrever um livro de memórias. Sobre a possibilidade de passar temporadas mais longas na Itália com o filho mais novo. E você, Luísa? O que realmente quer para os próximos anos? Perguntou ele, mantendo os olhos na estrada. Olhei pela janela, observando a paisagem mudar gradualmente do urbano para o rural, os prédios dando lugar a campos abertos e montanhas ao longe. Quero paz, Antônio, mas não aquela paz passiva de quem apenas aceita o que a vida traz. Quero a paz ativa de quem faz escolhas conscientes, de quem estabelece limites saudáveis, de quem vive com propósito. Ele assentiu, compreendendo. E com Marcelo? O que espera desse encontro hoje? Suspirei, pensando cuidadosamente antes de responder. Não espero milagres. Sei que não vamos resolver décadas de padrões disfuncionais em uma conversa, mas espero plantar uma semente de mudança. Quero que ele comece a me ver como uma pessoa, não como uma extensão dele ou um recurso a ser utilizado. E se ele não estiver pronto para essa mudança? Então terei que aceitar isso também. E estabelecer meus limites de qualquer forma, mesmo que signifique vê-lo com menos frequência. Antônio sorriu, apertando levemente minha mão que repousava entre os bancos. Você sempre foi a pessoa mais forte que conheço, Luísa, mesmo quando achava que não era. Chegamos à fazenda pouco depois do meio-dia. A Estrada da Esperança estava um pouco enlameada devido a uma chuva recente, mas perfeitamente transitável. Quando o portão da fazenda apareceu, senti aquela familiar sensação de chegada em casa, de pertencimento.
Marta e seu Joaquim nos esperavam na varanda da casa grande. Seus rostos exibiam sorrisos amplos e uma certa expressão de cumplicidade que me fez sorrir também. "Bem-vinda de volta, Dona Luísa!", exclamou Marta, descendo os degraus para me ajudar com as bolsas. "A casa está prontinha esperando a senhora. E os cavalos estão com saudades", acrescentou seu Joaquim com um sorriso maroto. "Especialmente o mimoso. Acho que ele gostou do conforto do sofá da sala." Rimos juntos enquanto entrávamos na casa. O interior estava impecável, cheirando a limão e alecrim, a mistura que Marta usava para limpar os pisos de madeira. Não havia nenhum vestígio dos hóspedes equinos, exceto por algumas marcas discretas no assoalho que só alguém que conhecesse bem a casa notaria. "Vocês fizeram um trabalho incrível", elogiei, genuinamente impressionada. "Muito obrigada por tudo. Vocês foram fundamentais para essa lição educativa." Marta sorriu orgulhosa. "Foi um prazer, Dona Luísa. Aquele seu filho precisava mesmo aprender que não se trata uma mãe assim." Antônio, que observava a interação com interesse, perguntou: "A que horas Marcelo deve chegar?" Olhei para o relógio. Eram 12h45. Ele não especificou, mas imagino que venha no final da tarde, depois do expediente. "Então temos tempo para um almoço tranquilo", concluiu Antônio. "E se preparamos algo juntos?" Trouxemos mantimentos frescos da cidade. A ideia foi recebida com entusiasmo. Os 4 fomos para a cozinha e, em uma atividade quase terapêutica, preparamos um almoço simples, mas delicioso. Salada fresca da horta, arroz integral com legumes e um frango assado com ervas que Marta dominava como ninguém. Enquanto comíamos na varanda, com vista para o vale e as montanhas ao fundo, senti uma gratidão profunda por aquele momento, por aquelas pessoas, por aquele lugar. Independentemente do que acontecesse com Marcelo mais tarde, eu tinha construído algo valioso aqui. Não apenas uma casa, mas um lar, com pessoas que genuinamente se importavam comigo. Após o almoço, Antônio se despediu, prometendo ligar mais tarde para saber como havia sido o encontro com Marcelo. Marta e seu Joaquim também se retiraram para suas respectivas casas, deixando-me sozinha para me preparar para a conversa que viria. Tomei um banho demorado, vesti uma das roupas novas que havia comprado na cidade, calça de linho clara e uma blusa azul turquesa, e prendi meus cabelos grisalhos em um coque simples, mas elegante. Queria me sentir confiante e centrada para esse encontro. Por volta das 5 da tarde, ouvi o som de um carro se aproximando. Meu coração acelerou ligeiramente, mas respirei fundo, lembrando-me do meu propósito. Era a hora da verdade, hora de estabelecer novos termos para minha relação com o meu filho. Fui para a varanda esperar sua chegada, sentindo-me estranhamente calma. O sol começava a se pôr atrás das montanhas, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Uma moldura perfeita para o que seria, esperava eu, um novo começo. O BMW preto de Marcelo entrou lentamente pelo caminho de cascalho, levantando uma pequena nuvem de poeira dourada iluminada pelo sol poente. Meu filho sempre gostou de fazer entradas dramáticas, desde criança. Lembrei-me de como ele insistia em ser o último a chegar nas festas de aniversário dos coleguinhas, para que todos notassem sua presença. Algumas coisas nunca mudam. Permaneci sentada na cadeira de balanço da varanda, com as mãos repousando tranquilamente sobre o colo. Decidi não ir ao seu encontro. Aquela conversa aconteceria nos meus termos, no meu território. O carro parou e o motor silenciou. Marcelo permaneceu alguns segundos dentro do veículo, provavelmente reunindo coragem ou ensaiando mentalmente o que diria. Finalmente, a porta se abriu e ele emergiu, sozinho. Um bom sinal. Vestia um terno azul marinho impecavelmente cortado, sem gravata, com a camisa branca aberta no primeiro botão. Sempre tão preocupado com a aparência, mesmo para uma visita à fazenda. Observei-o enquanto fechava a porta do carro e olhava ao redor, como se estivesse procurando sinais dos eventos do final de semana. Nossos olhares se encontraram, e por um instante, vi algo em seus olhos que não consegui decifrar completamente. Uma mistura de apreensão, confusão e talvez, apenas talvez, um lampejo de arrependimento. "Oi, mãe",
disse ele, caminhando em minha direção. Sua voz soava mais contida que o habitual, sem a confiança excessiva de sempre. Olá, Marcelo, respondi, indicando a cadeira ao meu lado. Sente-se. Ele obedeceu. Algo raro. Normalmente teria feito algum comentário sobre preferir ficar em pé ou sobre a cadeira estar empoeirada. Mas desta vez, simplesmente sentou-se e ficou em silêncio por alguns instantes, contemplando o pôr do sol que tingia o céu acima da fazenda Recanto das Araras. Está uma noite bonita, comentei casualmente, como se nosso último contato não tivesse sido uma série de mensagens furiosas após um incidente envolvendo cavalos na sala de estar. Sim, respondeu ele, pigarreando levemente. Mãe, sobre o final de semana. Ergui suavemente a mão, interrompendo-o. Vamos tomar um café primeiro. A conversa será longa e prefiro estar confortável. Sem esperar resposta, levantei-me e entrei na casa. Após um momento de hesitação, ouvi seus passos me seguindo. Na cozinha, preparei a cafeteira italiana que trouxera de São Paulo quando me mudei. Um dos poucos objetos aos quais tenho apego sentimental. O ritual de preparar café sempre me acalmou, mesmo nos dias mais estressantes à frente da empresa. A casa está impecável, comentou Marcelo, olhando ao redor com evidente surpresa. Não parece que 5 cavalos viveram aqui por um fim de semana, completei, permitindo-me um pequeno sorriso. Marta e seu Joaquim são muito eficientes. Havia alguns estragos, claro. O tapete persa da sala precisará ser substituído, e uma das pernas do piano quebrou. Aparentemente Trovão é um apreciador de música com cascos muito pesados. Marcelo me olhou, claramente tentando decifrar meu humor. Mãe, você realmente deixou cavalos dentro de casa? De propósito? Coloquei 2 xícaras de café na mesa da cozinha e sentei-me, indicando que ele fizesse o mesmo. Sim, respondi simplesmente, olhando-o nos olhos. De propósito. Mas... por quê? Isso é... loucura? Sugeri, tomando um gole de café. Bizarro? Extremo? Talvez. Mas sabe o que também é extremo, Marcelo? Ligar para sua mãe de 64 anos e dizer que está trazendo 12 pessoas para a casa dela sem um convite adequado. E ainda acrescentar que, se ela não gostar, é só voltar para a cidade. Ele desviou o olhar, um rubor de vergonha colorindo seu rosto. Eu não quis dizer daquele jeito. Como quis dizer, então? Explique-me. Marcelo mexeu o café sem necessidade, um hábito nervoso que tinha desde a adolescência. Eu só... achei que você ficaria feliz em nos receber, que gostaria da companhia. 12 pessoas não são companhia, Marcelo. 12 pessoas são uma invasão, especialmente quando 9 delas são praticamente estranhas para mim. São a família da Patrícia, protestou ele fracamente. Sim, e tenho certeza que são pessoas adoráveis. Mas esta é a minha casa, não um resort familiar gratuito. Você não me consultou, não perguntou se seria conveniente, não considerou por um momento que eu poderia ter outros planos ou simplesmente não querer transformar meu espaço em um alojamento para um pequeno exército. Ele abriu a boca para responder, mas fechou-a novamente, aparentemente sem argumentos. Após um momento, perguntou em voz baixa: Você planejou tudo aquilo? Os cavalos, a piscina suja, a mensagem? Sim, admiti sem rodeios. Foi cuidadosamente planejado. Mas por quê? Poderíamos ter conversado. Coloquei minha xícara na mesa com um pouco mais de força que o necessário. Conversado? Marcelo, estamos conversando há anos e você nunca ouve. Sempre foi assim. Eu falo, você concorda. E depois faz exatamente o que quer. Precisei criar uma situação que você não pudesse ignorar. Um silêncio pesado caiu entre nós. Lá fora, o céu agora exibia tons de púrpura e azul profundo. As primeiras estrelas começando a aparecer. Você sabe quanto custou aquela mala da Patrícia que foi arruinada? Perguntou ele finalmente, com um tom ligeiramente acusatório. Ergui uma sobrancelha. Não faço ideia, mas tenho certeza que é menos do que custaria a reforma desta casa se eu permitisse que vocês continuassem a tratá-la como um espaço público sem regras ou limites. R$ 8.000, disse ele, como se o valor justificasse sua indignação. Interessante.
respondi calmamente. E quanto custa o tapete persa da sala que ficou arruinado? Aquele que você disse que era um desperdício de dinheiro quando comprei? Não sei, murmurou ele. 30.000 reais. E sabe quanto vale o respeito, Marcelo? O respeito pelo espaço do outro, pela privacidade, pela autonomia? Esse não tem preço. Outro silêncio se instalou entre nós, mais pesado que o anterior. Marcelo parecia genuinamente desconfortável agora, mexendo-se na cadeira, evitando meu olhar. A Patrícia está furiosa, disse ele eventualmente. A mãe dela também. Ameaçaram até entrar com uma ação judicial. Não pude evitar um pequeno riso. Por qual motivo exatamente? Por eu ter saído da minha própria casa, como vocês sugeriram. Por deixar meus próprios animais na minha propriedade? Ficarei feliz em discutir isso com qualquer juiz. Não vai chegar a isso. Ele apressou-se a dizer. Eu as convenci a desistir da ideia. Que bom. Seria um processo no mínimo interessante. Família invade casa de senhora e fica indignada ao encontrar condições indesejadas. Daria um ótimo caso para estudantes de direito. Levantei-me e fui até a geladeira, pegando uma jarra de suco de laranja caseiro que Marta havia preparado. Servi 2 copos e voltei à mesa. Marcelo, não fiz isso para humilhar você ou sua esposa. Fiz porque precisava que você entendesse, de uma vez por todas, que eu não sou um acessório na sua vida. Sou uma pessoa, com direitos, limites e dignidade. Ele tomou um gole de suco, parecendo refletir sobre minhas palavras. Eu nunca pensei em você como um acessório. Protestou, mas com menos convicção. Não? Então, por que age como se meu tempo, meu espaço e meus recursos estivessem sempre à sua disposição? Por que assume que posso rearranjar minha vida para acomodar seus planos de última hora? Por que acha normal me dizer para voltar para a cidade? Se eu não gostar da invasão que você planejou? Marcelo ficou em silêncio por um longo momento e pude ver em seu rosto que estava realmente pensando nas minhas perguntas. Finalmente disse em voz baixa. Acho que sempre foi assim, não é? Desde que papai morreu. Você sempre esteve lá, resolvendo tudo, disponível para tudo. Sim, concordei. Eu estava, porque você era uma criança e precisava de mim. Mas você tem 42 anos agora, Marcelo. Uma carreira, uma esposa, uma vida própria. E eu também tenho a minha. Levantei-me e caminhei até a janela da cozinha, observando a escuridão que agora envolvia a fazenda, pontuada apenas pelas luzes suaves do jardim que se acendiam automaticamente ao anoitecer. Quando seu pai morreu, prometi a mim mesma que você nunca sentiria falta de nada, que teria todas as oportunidades, todos os confortos, todo o apoio. Trabalhei incansavelmente por isso. Sacrifiquei relacionamentos, tempo, saúde. Virei-me para encará-lo. Mas acho que cometi um erro grave no processo. Que erro? Perguntou ele, parecendo genuinamente curioso. Esqueci de ensinar a você que o mundo não gira ao seu redor. Que outras pessoas têm necessidades, desejos e limites que devem ser respeitados. Que amor não significa submissão incondicional. Marcelo baixou os olhos para a mesa, visivelmente afetado por minhas palavras. Quando falou novamente, sua voz estava embargada. Eu nunca pensei que estava sendo tão egoísta. Não estou chamando você de egoísta, filho. Estou dizendo que criamos juntos um padrão disfuncional. Eu, sempre cedendo e compensando. Você, sempre esperando e assumindo. E agora estou quebrando esse padrão. Voltei à mesa e sentei-me novamente, desta vez pegando suas mãos entre as minhas. Um gesto de carinho que não compartilhávamos há anos. Marcelo, eu te amo. Você é meu único filho, meu maior orgulho. Mas nosso relacionamento precisa mudar. Precisa ser baseado em respeito mútuo, não em expectativas unilaterais. Ele apertou minhas mãos levemente, seus olhos marejados. Me desculpe, mãe, pelo fim de semana, pela ligação, por tudo. Você está certa. Eu não pensei em você, só no que seria conveniente para mim e para a Patrícia. Era a primeira vez em muito tempo que via meu filho verdadeiramente vulnerável, sem a fachada de autoconfiança e controle que costumava exibir. Senti meu coração amolecer, mas mantive-me firme no propósito. Aceito suas desculpas, mas mais importante que palavras são ações.
Quero estabelecer algumas regras básicas para nossas interações futuras. Ele assentiu, parecendo genuinamente disposto a ouvir. Primeiro, esta é a minha casa. Você é sempre bem-vindo aqui, mas com aviso prévio e, preferencialmente, apenas você e Patrícia, não a família inteira dela. Segundo, quando estiver aqui, respeite meu espaço e minhas regras. Terceiro, não presuma que posso rearranjar minha vida para acomodar seus planos de última hora. Marcelo ouvia atentamente, algo raro. Normalmente, ele estaria verificando o celular ou demonstrando sinais de impaciência. E tem mais uma coisa, acrescentei, decidindo abordar outro elefante na sala. A partir do próximo mês, não haverá mais depósitos mensais na sua conta. Seus olhos se arregalaram. Mas, mãe, aquele dinheiro é para investimentos, para nosso futuro. Marcelo, você ganha mais que suficiente como diretor de marketing. Patrícia tem sua carreira como influenciadora. Vocês moram em um apartamento que eu comprei e transferi para seu nome. Tem 2 carros de luxo e fazem 3 viagens internacionais por ano. Não precisam do meu dinheiro. Ele abriu a boca para protestar, mas fechou-a novamente, aparentemente reconhecendo a verdade nas minhas palavras. Se precisar de ajuda em uma emergência real, estarei aqui. Mas o apoio financeiro regular termina agora. É hora de você viver completamente com seus próprios meios. Houve um momento de tensão e pude ver várias emoções passando pelo rosto de Marcelo. Surpresa, indignação, preocupação e, finalmente, uma espécie de resignação. Tudo bem, disse ele finalmente. Você está certa. Não precisamos desse dinheiro. É só que sempre foi assim. Exatamente. Sempre foi assim. Mas não precisa continuar sendo. Você é um homem adulto, bem-sucedido, perfeitamente capaz de sustentar seu estilo de vida. Ele assentiu lentamente, parecendo processar essa nova realidade. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas bebendo nosso café e suco, cada um perdido em seus próprios pensamentos. E a Patrícia? Perguntou ele finalmente. Ela ainda está muito chateada. Não sei se vai querer voltar aqui tão cedo. Dei de ombros levemente. Isso é com ela. A porta está aberta, desde que venha com respeito. Quanto à mala... Bem, acidentes acontecem. Vou comprar outra para ela, disse Marcelo. Com o meu dinheiro, acrescentou rapidamente. Sorri, percebendo que talvez ele realmente estivesse começando a entender. Boa decisão. Levantei-me e comecei a recolher as xícaras, sinalizando que nossa conversa estava chegando ao fim. Marcelo também se levantou, parecendo um pouco inseguro sobre o que fazer em seguida. Você vai ficar para o jantar? Perguntei. Posso? Ele respondeu, com uma hesitação que nunca vi antes. Claro. Marta deixou uma lasanha preparada. Só preciso esquentar. Enquanto eu colocava a lasanha no forno, Marcelo permaneceu na cozinha, observando-me com uma expressão pensativa. Sabe, mãe, disse ele depois de um tempo, nunca tinha percebido o quanto você mudou desde que se mudou para cá. Como assim? Perguntei, ajustando a temperatura do forno. Você parece mais... você mesma. Mais forte, mais decidida. Na cidade, às vezes parecia que estava apenas cumprindo um papel. O de empresária, o de mãe, o de benfeitora. Aqui, parece que finalmente está vivendo por si mesma. Suas palavras me surpreenderam. Não esperava uma observação tão perspicaz dele. É verdade, admiti. Passei a maior parte da minha vida adulta sendo o que os outros precisavam que eu fosse. Aqui, pela primeira vez, estou sendo simplesmente Luísa. Fico feliz por você, disse ele, e parecia sincero. Mesmo que tenha sido preciso um incidente com cavalos na sala para eu perceber isso. Não pude evitar rir, e ele se juntou a mim. Era um som bom, mãe e filho rindo juntos, algo que não acontecia há muito tempo. Jantamos na varanda, sob um céu estrelado, conversando sobre coisas triviais. Seu trabalho, meus projetos para a fazenda, livros que tínhamos lido recentemente. Era uma conversa normal, sem tensões ou expectativas. Apenas 2 pessoas adultas compartilhando um momento. Quando ele se preparava para partir, já tarde da noite, surpreendeu-me com um abraço espontâneo, algo que não compartilhávamos há anos. Obrigado, mãe, disse ele junto ao meu ouvido. Pela lição. Eu precisava dela. De nada, filho, respondi,
sentindo uma emoção inesperada na garganta. Às vezes o amor também precisa ser duro. Acompanhei-o até o carro e fiquei na varanda, observando as luzes traseiras desaparecerem na escuridão da Estrada da Esperança. O nome parecia particularmente apropriado naquela noite. Voltei para dentro da casa, minha casa, meu santuário, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Sabia que um único jantar não resolveria décadas de padrões disfuncionais. Sabia que haveria recaídas, momentos de tensão, talvez até novas crises. Mas algo fundamental havia mudado. Um limite havia sido estabelecido. Um novo respeito havia nascido. E eu, Luísa Brandão, aos 64 anos, finalmente havia encontrado minha voz. Enquanto preparava-me para dormir, olhei pela janela do meu quarto para o céu estrelado acima da fazenda Recanto das Araras. Amanhã seria um novo dia, o primeiro de muitos nesta nova fase da minha vida. Uma vida onde eu já não era apenas a mãe do Marcelo, a ex-empresária, a viúva de Roberto. Era simplesmente Luísa, uma mulher dona do seu destino, do seu espaço e do seu coração. E aquela sensação, descobri, valia muito mais que qualquer tapete persa. Então, meus queridos, essa foi a história de como transformei uma situação de desrespeito em uma lição valiosa tanto para meu filho quanto para mim mesma. Sabe, quando chegamos a uma certa idade, as pessoas começam a nos tratar como se fôssemos invisíveis ou descartáveis. Como se nossos desejos, nossa privacidade e nosso espaço não importassem mais. E isso dói profundamente. Depois de uma vida inteira trabalhando, criando meu filho sozinha após ficar viúva tão jovem, construindo uma empresa do zero, sacrificando meus sonhos e desejos pelo bem dele, merecia ser tratada com dignidade. Aquela ligação de sexta-feira foi apenas a gota d'água em um oceano de desrespeito que vinha se formando há anos. Estou chegando na fazenda com a minha esposa e mais 10 parentes dela. Se não gostar, é só voltar para a cidade. Aquelas palavras me atravessaram como uma faca. Todos vocês que me acompanham aqui no canal Vovó, sabem que não sou uma pessoa vingativa ou mesquinha. Mas naquele momento, decidi que era hora de ensinar uma lição. Uma lição sobre respeito, sobre limites, sobre valorizar quem sempre esteve ao seu lado. E que lição melhor do que mostrar exatamente como é ter seu espaço invadido e desrespeitado. Os cavalos na sala, a piscina transformada em um pequeno pântano, os colchões empilhados no meio dos quartos, tudo foi cuidadosamente planejado para causar impacto, mas sem causar danos irreparáveis. E aquele bilhete? Aquele bilhete foi minha pequena obra-prima. O custo de uma diária para limpar esta fazenda fica no valor de R$12.000. Caro? Sim, mas não tão caro quanto uma vida inteira sendo tomada como garantida. O choque no rosto de Marcelo quando abriu a porta, a indignação da Patrícia ao ver sua mala de grife arruinada pelo xixi de cavalo, o desespero da família inteira tentando entender o que havia acontecido, confesso que assisti tudo pelo tablet com uma satisfação que não sentia há anos. Não era maldade, era justiça poética. E a conversa que tivemos depois, quando ele voltou sozinho para me encontrar, foi um divisor de águas. Vi meu filho verdadeiramente me enxergar pela primeira vez em décadas. Não como a mãe banco, a mãe hotel, a mãe serviçal, mas como uma pessoa com sentimentos, com limites, com direito a respeito. Obrigado, mãe, pela lição. Eu precisava dela. Estas palavras valeram mais que qualquer pedido de desculpas formal. Sei que muitos de vocês estão se perguntando, mas, Dona Luísa, valeu a pena o trabalho? O dinheiro gasto com a limpeza? O risco de alienar seu filho? E minha resposta é um sonoro sim. Porque algumas lições precisam ser dramáticas para serem realmente aprendidas. Porque há momentos na vida em que precisamos nos posicionar, ou continuaremos sendo atropelados. Porque o respeito, quando não é dado voluntariamente, precisa ser exigido. Esta história não é apenas sobre uma mãe ensinando uma lição ao filho adulto. É sobre todas nós, mulheres maduras, que frequentemente somos colocadas de lado, tratadas como convenientes apenas quando podemos oferecer algo, dinheiro, tempo, cuidado, sem que nada seja oferecido em troca. É sobre dizer não quando necessário,
sobre estabelecer limites claros, sobre exigir o respeito que merecemos. Hoje, minha relação com Marcelo está diferente. Não perfeita. Perfeição não existe em relacionamentos humanos, mas mais honesta, mais equilibrada. Ele liga antes de vir, pergunta se é conveniente, respeita meu espaço e meu tempo. Nossos encontros são menos frequentes, mas infinitamente mais significativos. E, mais importante, cortei o cordão financeiro que ainda nos ligava de forma disfuncional, forçando-o a viver completamente como o adulto que é. Quanto a Patrícia e sua família, bem, digamos que eles não voltaram à fazenda desde então, e, sinceramente, não sinto falta. Minha casa está tranquila, meu tempo é meu, posso acordar e dormir quando quiser, comer o que desejo, ler meus livros em paz. Os cavalos estão felizes em seu estábulo, embora Mimoso ocasionalmente olhe com nostalgia para a porta da casa, como se sentisse falta do sofá de couro italiano. E eu, Luísa Brandão, aos 64 anos, finalmente aprendi que nunca é tarde para se reinventar, para estabelecer limites, para exigir respeito. A velhice não é uma sentença de invisibilidade. É uma oportunidade de ser mais autêntica, mais corajosa, mais você mesma. Se há algo que quero que vocês levem desta história, é isso. Não importa sua idade, seu gênero, sua situação familiar, você merece respeito. Seu espaço é seu tempo é seu, suas escolhas são suas. E se for necessário soltar 5 cavalos na sala para ensinar isso a alguém, bem, faça o que precisa ser feito. Agora, meus queridos que me acompanharam até aqui neste relato, preciso pedir algo importante. Se esta história tocou você, se trouxe um sorriso ao seu rosto, se talvez até inspirou você a pensar sobre os limites em sua própria vida, por favor, ajude este canal a continuar trazendo essas histórias reais e sinceras. Clique no botão de inscrição logo abaixo. É gratuito e significa o mundo para mim. Além de se inscrever, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem nossas histórias. E, por favor, compartilhe sua opinião nos comentários. O que você teria feito no meu lugar? Já passou por situação semelhante? Como estabelece limites com familiares que ultrapassam as barreiras? Seus comentários não apenas me ajudam a me conectar com vocês, mas também criam essa comunidade maravilhosa, onde podemos compartilhar experiências e aprender uns com os outros. Cada comentário é lido por mim, e muitos deles se transformam em inspiração para novos vídeos. E se esta história realmente significou algo para você, considere apoiar o canal através do Valeu Demais, nosso sistema de doação. É como um cafezinho virtual que você me oferece, permitindo que eu continue produzindo conteúdo diário com qualidade, pagando a equipe que me ajuda nas gravações e edições e trazendo histórias cada vez mais interessantes e bem produzidas para vocês. O link está na descrição do vídeo, e qualquer valor, por menor que seja, faz uma enorme diferença. O canal Vovó Lembrou existe para mostrar que nossas histórias de vida, especialmente depois dos 60, não são menos importantes, menos emocionantes ou menos valiosas. Pelo contrário, carregamos décadas de experiências, aprendizados, erros e acertos que podem inspirar gerações mais jovens. E para continuarmos compartilhando essas histórias, precisamos do seu apoio. No próximo vídeo, contarei sobre quando descobri, aos 58 anos, que meu marido mantinha uma segunda família em outra cidade, e como transformei essa descoberta devastadora em uma oportunidade de libertação. Não vai querer perder. Ative o sininho para ser notificado assim que o vídeo for ao ar. Lembre-se sempre, idade é apenas um número. O que realmente importa é como você se posiciona no mundo, como exige respeito, como vive autenticamente. E se alguém tentar passar por cima disso, bem, você sempre pode contar com alguns cavalos para ajudar a ensinar uma lição memorável. Muito obrigada por assistir até aqui. Aqui é Luísa Brandão, do canal Vovó Lembrou. Lembrando que nossas histórias merecem ser contadas, ouvidas e respeitadas. Até o próximo vídeo.